Ei, pessoal, vamos ler hoje o capítulo 6. Murmure e não saia do lugar. Louve e seja exaltado. Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. João 6,43. Murmuração é pecado. É uma forma corrupta de conversação que causa muitos problemas na vida das pessoas. Também abre muitas portas para o inimigo. Lembre-se, nós declaramos que as palavras têm poder. Palavras de reclamação e murmuração carregam poder destrutivo. Elas destroem a alegria daquele que murmura e também pode afetar as pessoas que as ouvem. Efésios 4:29, o apóstolo Paulo nos instruiu a não usar nenhuma palavra torpe. Antes, eu não sabia que isso incluía murmuração, mas agora aprendi que sim. Murmuração e reclamação poluem nossa vida e provavelmente soa como maldição para o Senhor. Para ele, isso é poluição verbal. Poluir é envenenar. Já parou para pensar que você e eu podemos envenenar nosso futuro ao murmurar sobre o que está acontecendo agora? Quando reclamamos sobre nossa situação, permanecemos nela. Quando louvamos a Deus em meio à dificuldade, Ele nos liberta delas. A melhor maneira de começar o dia é com gratidão e ações de graça. Dê uma rasteira no diabo. Se você não encher os seus pensamentos e conversas com coisas boas, ele definitivamente os encherá com coisas ruins. Pessoas verdadeiramente agradecidas não murmuram. Estão tão ocupadas sendo gratas pelas coisas boas que fazem, que não têm tempo de notar as coisas sobre as quais poderiam murmurar. O mundo está cheio de duas forças, a boa e a má. A Bíblia nos ensina que o bem vence o mal, Romanos 12:21, e que devemos escolher o bem. Se estivermos numa situação negativa, poderemos vencê-la com o bem. O louvor e as ações de graça são forças boas. A murmuração e a reclamação são forças más. A língua pode trazer saúde ou doença. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14:30. Além de envenenar o futuro, a murmuração e a queixa podem envenenar o presente. Uma pessoa que murmura e se queixa pode ficar muito doente. Palavras podem afetar o corpo físico. Elas podem trazer cura ou podem abrir a porta para a doença. Doença traz doença. De acordo com Provérbios 15:4, a língua tem o poder de curar. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Pense nisto, uma pessoa que tem uma mente calma e tranquila tem saúde para o corpo. Mas como vimos em Provérbios 14:30, a língua perversa, cheia de inveja, ciúme e ira, pode na verdade destruir o corpo físico. Ira é raiva e a maioria das pessoas que murmura está com raiva de alguma coisa. Por isso, podemos afirmar que as pessoas que se queixam, murmuram e reclamam não têm a mente calma e tranquila. O louvor e ações de graça liberam energia e cura física. Houve muitos momentos em minha vida em que me senti mal ou fisicamente doente. Mas ao louvar a Deus na igreja ou em casa, experimentei uma libertação de todos os sintomas negativos. A mesma coisa provavelmente já aconteceu com você. Creio que uma pessoa deveria se sentir ótima pela manhã, depois de uma boa noite de sono. Mas notei que em momentos de desgaste físico, sinto-me pior pela manhã. Disciplinar-me a passar um tempo de qualidade com o Senhor de manhã, incluindo o tempo de louvor e ações de graças, tem sido maravilhoso para mim fisicamente. Murmuração e reclamação abrem a porta para a destruição. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, versículos de 9 a 11. Quando murmuramos, Deus leva isso para o lado pessoal. Ele considera que estamos abusando da sua bondade. Deus é bom e quer nos ouvir falando da sua bondade. Quando murmuramos, nos queixamos ou reclamamos, estamos fazendo uma crítica ao Deus que servimos. Ao murmurar, os israelitas abusaram da bondade de Deus, por isso foram destruídos.
Isso está registrado no Antigo Testamento e confirmado no Novo Testamento para que nos sirva de lição, a Bíblia diz. Em outras palavras, para que possamos ver o erro que cometeram e não voltarmos a repeti-lo. Eles murmuraram e enfrentaram a morte e a destruição. Deveríamos ser mais cautelosos com esses exemplos para não segui-los. Louvor e ação de graças abrem a porta para a vida. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Provérbios 13, 3. Esses versículos comprovam que a pessoa que guarda a boca protege a alma, mas quem não guarda a boca pode trazer destruição à sua vida. Quando os israelitas foram para o deserto, um dos problemas com que Deus teve de lidar repetidamente foi a murmuração. Era uma viagem de 11 dias do Egito à Terra Prometida. Mas depois de 40 anos, eles ainda vagavam no deserto da morte e da destruição. Jesus, no entanto, entrou no deserto de sua aflição com uma atitude louvável. Ele continuou a louvar a Deus independentemente da circunstância, recusando-se a murmurar. E como resultado, Deus o ressuscitou da morte para a vida. Isso deveria ser uma lição para nós. Deveríamos nos guardar da tentação de murmurar e nos queixar, e propositadamente escolher oferecer sacrifício de louvor e ações de graças. Hebreus 13, 15. Podemos escolher murmurar e não sair do lugar, ou louvar e ser exaltados. O poder da ação de graças. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre ações de graças e, pessoalmente, creio que isto é o antídoto para o veneno da murmuração. Provavelmente, deveria enfatizar que eu creio que a murmuração é o problema principal entre os crentes. Isso tem se tornado tão sério que às vezes pedimos a Deus alguma coisa e quando Ele responde nossas orações, nos queixamos de ter que cuidar da coisa que pedimos a Ele. Devemos tratar da tentação de murmurar como uma praga, porque ela tem efeito semelhante em nossa vida. A murmuração enfraquece enquanto as ações de graças liberam poder. Poder para trazer resposta às nossas orações. Em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo diz que as ações de graças põem nossas petições em linha com a aprovação de Deus. Lembro-me de que uma vez pedi a Deus alguma coisa e Ele disse: por que eu deveria lhe dar mais? Você já se queixa do que tem? Ser grato é prova de maturidade. Demonstra que estamos maduros espiritualmente para lidar com qualquer tipo de promoção ou aumento. Ser grato também pode ser um sacrifício. Se não somos gratos ou se nossas circunstâncias não ditam isso, as ações de graças podem se tornar uma oferta sacrificial feita pela fé, em obediência, porque amamos ao Senhor e queremos honrar sua palavra. Ações de graças como sacrifício. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Salmos 50:14. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Salmo 107, versículos 21 e 22. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Salmo 116, 17. Observe que no Salmo 116, 17, o salmista disse que invocaria o nome do Senhor, mas somente depois que tivesse oferecido sacrifícios de ações de graças. Sei que muitas vezes clamei pelo poder do nome de Jesus em alguma situação extrema, enquanto a minha própria vida estava cheia de murmuração. Não há poder positivo na murmuração. Ela está cheia de poder, mas é um poder negativo. Para que o poder de Deus seja liberado, devemos parar de murmurar. Louve e agradeça o tempo todo. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Não devíamos louvar e oferecer ações de graças apenas quando há razão para fazê-lo. É fácil agradecer e louvar quando temos uma razão para isso, mas isso não é sacrifício.
Deveríamos espontaneamente oferecer louvor e ações de graças o tempo todo. Deveríamos agradecer a Deus por todas as suas bênçãos e pelo favor que Ele tem nos concedido. Se fizéssemos uma lista de bênçãos, perceberíamos claramente como é bom ser tão abençoados. Muitas vezes não damos valor a tudo que temos porque temos em abundância, enquanto pessoas de outros países se considerariam ricos se as tivessem. Água limpa e fresca é um exemplo. Na Índia e em muitas outras partes do mundo, a água é um produto que não é fácil de se encontrar. Algumas pessoas têm de andar quilômetros para conseguir o suficiente para apenas um dia, ao passo que nós temos água suficiente para tomar banho, cozinhar, lavar a louça, nadar, etc. Podemos tê-la quente ou fria, da forma que quisermos, tanto quanto desejarmos. Há momentos em que, enquanto tomo uma ducha quente, principalmente quando me sinto cansada, paro para agradecer a Deus pela água quente. Há muitas coisas pelas quais agradecer se decidirmos ser uma pessoa que oferece ações de graças continuamente. A carne procura razões pelas quais reclamar, mas o Espírito busca razões para glorificar a Deus. Em Filipenses 2,14, o apóstolo Paulo nos alerta: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Em 1 Tessalonicenses 5,18, ele nos exorta: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Finalmente, em Efésios 5,20, ele escreve que deveríamos dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por esses versículos, vemos que não só devemos evitar nos queixar, praguejar, achar falha nas pessoas, murmurar, questionar e duvidar, como também dar graças o tempo todo, em qualquer circunstância, por tudo. Isso não significa que temos de agradecer a Deus por todas as coisas negativas que nos acontecem, mas agradecer-lhe nelas. O Senhor é grandemente honrado quando nos recusamos a murmurar numa situação na qual naturalmente o faríamos. Ande uma milha a mais e recuse-se a murmurar. Pelo contrário, escolha ser grato no meio de suas circunstâncias. Lembre-se, você terá de agir assim de propósito, mas nem sempre você vai querer fazer isso. Mas pode liberar poder em sua vida se o fizer. A vida de louvor é vida de poder. Não entristeçais o Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Eu ouvi esse versículo durante muito tempo, até entender que entristecer o Espírito Santo está ligado à língua. Para entender corretamente esse versículo, devemos lê-lo no contexto com alguns dos versículos anteriores e seguintes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e bem assim toda malícia. Efésios 4, de 29 a 31. Parece-me que entristecemos o Espírito Santo quando maltratamos os outros ou lhe falamos de maneira áspera. Ele também se entristece quando falamos mal, o que inclui todo tipo de conversa negativa, reclamação ou murmuração. Ainda nessa passagem, podemos observar que somos selados no Espírito Santo. Às vezes, eu visualizo esse conceito como um saco ziplock. Nada pode nos atingir enquanto tivermos a marca do selo. Se colocarmos um pedaço de pão num ziplock, ele se conservará fresco, desde que não deixemos que o ar penetre nele. Mas se formos descuidados e permitirmos que o selo seja quebrado, o pão ficará velho e duro em poucas horas. Penso que a mesma coisa acontece conosco. Quando respeitamos o Espírito Santo e não o aborrecemos, o ofendemos ou entristecemos, estaremos protegendo o nosso selo. Um espírito murmurador, crítico e repreensível. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Efésios 5:4. O que Paulo está dizendo aqui é, ao invés de irar-se, ofender e entristecer o Espírito Santo, mostre sua gratidão a Deus. O espírito murmurador, crítico e repreensível deve ser completamente banido da igreja.
Você já murmurou hoje? Você tem que ser honesto, porque Deus sabe. Nós nunca mudamos ou crescemos sem antes enfrentar a verdade e admitir que falhamos. Você pode pensar, bem, sim, eu tenho murmurado, mas tenho uma boa razão. Se fosse tratado da maneira como sou tratado, se levasse a vida que levo, você murmuraria também. Descobri, muito tempo atrás, que desculpas de qualquer tipo só me mantêm onde estou. Elas me impedem de seguir em frente. Em João 8, 31 e 32, Jesus disse: Se vós permanecerdes na minha palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos libertará quando for aplicada em nossa vida. O Espírito Santo está no ramo da convicção. Ele é o agente da santificação. Ele desenvolve o processo de santidade em nós. Jesus planta a semente, sua própria semente, e então o Espírito Santo nos ensina a palavra, aguando a semente. Ele também nos vê como um jardim de Deus que está sendo cultivado e amorosamente nos mantém capinados. Desculpas são como ervas daninhas. Se permitirmos que cresçam, sufocarão os frutos. Eu era murmuradora, crítica e repreensível. Na verdade, eu tinha um grande problema nessa área. Podemos ser libertos. Qualquer um pode ser. Havia circunstâncias genuinamente negativas em minha vida. Com um histórico imenso de abuso, sentia-me no direito de reclamar, mas a atitude de reclamar não me permitiu sair do lugar. Parece-me que os que vivem em crise o tempo todo também têm vícios de murmuração e são repreensíveis. Esses dois traços negativos sempre estão juntos. O problema inaugura um ciclo. Primeiro, alguém encontra alguma circunstância amarga, então murmura, o que o faz permanecer na circunstância. Aí Satanás acrescenta mais miséria, o que leva a mais murmuração. Agora, a pessoa tem duas razões pelas quais murmurar. Enquanto o ciclo continua, logo estará perdido num mar de problemas e murmurações, e transforma-se em um estilo de vida. Ele se sente carente e oprimido. Frequentemente também se sente só. Pessoas com um espírito crítico têm dificuldades em manter amizades. Estão acorrentadas aos seus problemas. Depois de um período de tempo, os que estão ao seu redor se cansam de ouvir seus ais e começam a evitá-las. A menos que, é claro, murmuradores e ouvintes sejam iguais. E aí temos um caso de masoquismo. A murmuração é como assobiar para o diabo. Tive um cachorro chamado Bud. Quando estava do lado de fora e queria que entrasse, eu assobiava, chamando: "Aqui, Bud, aqui." Pouco depois, ele entrava correndo. A mesma coisa acontece quando murmuramos. Estamos chamando o diabo, que vem imediatamente para nos causar mais sofrimento. Se você e eu decidirmos não mais murmurar, posso afirmar de antemão que isso será um grande desafio. Muitas vezes não percebemos o quanto murmuramos, até que alguém ou alguma coisa chame nossa atenção. Com que facilidade nos impacientamos e começamos a murmurar quando ficamos presos no trânsito ou enquanto esperamos na fila do supermercado ou do shopping. Com que rapidez apontamos as falhas de nossos amigos ou membros da família. Murmuramos sobre nosso trabalho quando deveríamos ser gratos a Deus por ter um. Reclamamos sobre os preços altos quando devíamos agradecer a Deus por poder sair e fazer compras. Poderia continuar enumerando os fatos, mas creio que cada um de nós reconhece as áreas nas quais tem problema com murmuração. Tive de encarar a dura verdade de que um espírito crítico quase sempre está enraizado no orgulho. A indignação explode numa pessoa orgulhosa quando ela está transtornada. A indignação é uma atitude que diz: eu não merecia estar nessa situação. Eu merecia ser tratado melhor por Deus e pelos outros. Pensamos, milhares podem estar na mesma situação, mas isso não devia acontecer comigo. Não conseguiremos parar de murmurar sobre o que não temos, se não nos humilharmos e percebermos como somos abençoados em tudo que temos. Devemos aprender a apreciar o que as pessoas fazem por nós e parar de reclamar sobre o que não fazem. Meu marido, por exemplo, não é o tipo que compra flores em dias especiais, mas ele é muito flexível e extremamente fácil de lidar. Houve muitas ocasiões, como aniversários, comemorações e Dia dos Namorados, em que eu esperava mais dele.
Ele sempre dizia: se você quiser alguma coisa, eu a levarei para sair e comprarei tudo que pudermos pagar. Claro que, como toda mulher, eu gostaria que ele comprasse alguma coisa no shopping e me fizesse uma surpresa. Eu me queixei ao Senhor sobre isso, fervilhando por dentro, com raiva, ofendida e ferida, e sentindo pena de mim mesma. Era tudo que não deveria sentir, pois os meus sentimentos não ajudaram a mudar meu marido nem 1 milímetro sequer. Dave é maravilhoso, bom e generoso. Ele me deixa fazer quase tudo o que quero e me compra qualquer coisa que desejo, se houver dinheiro para isso. Ele é bonito, cuida-se fisicamente, diz que me ama quase todos os dias e é muito amoroso. Posso olhar para o que ele não é e ficar triste, ou posso olhar para o que ele é e ser grata. Quem disse que eu sou perfeita? Todos nós somos iguais, temos pontos fortes e pontos fracos. E para termos um bom relacionamento, devemos realçar os atributos positivos e diminuir os negativos. Uma geração ingrata. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. 2 Timóteo 3, versículos 1 e 2. Como Paulo previu muito tempo atrás, vivemos uma geração ingrata e corrupta. Parece que quanto mais as pessoas têm, menos valorizam o que têm. Estamos no mundo como crentes, mas devemos nos esforçar para não nos parecermos com o mundo. Quanto mais murmuram ao nosso redor, mais devemos expressar nossa gratidão a Deus. Luzeiros no mundo. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses 2, 14 e 15. Essa passagem enfatiza o que estou compartilhando. Deveríamos evitar murmurar, porque este é o espírito do mundo hoje. Deveríamos mostrar ao mundo como Deus é. Deveríamos imitar a Jesus e seguir seu exemplo, sendo luzeiros no mundo. Uma nova geração tem se levantado e a muitos não foram ensinados nenhum princípio divino. Não lhes foi ensinado nada sobre Deus na escola, nem foram ensinados a orar em casa. Elas têm visto alguns exemplos tristes de líderes espirituais que caíram publicamente e sem ter um fundamento sólido, por isso é fácil para elas concluir que religião não vale a pena. Nós somos cartas lidas por todos os homens. 2 Coríntios 3, 2. Não precisamos mostrar a religião do mundo, que é hipócrita, falando o que fazer quando nós mesmos não o fazemos. Precisamos mostrar-lhes Jesus mediante um estilo de vida que exalte seus princípios. Esses versículos de Filipenses devem ser levados bem a sério no que se refere ao mandamento de não sermos murmuradores, queixosos ou repreensíveis. Somos ordenados a ser diferentes do mundo para que possamos mostrar ao mundo uma maneira diferente de viver. Um desafio diário. Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, regozijem-se. Que todo mundo veja que vocês são generosos e amáveis em tudo quanto fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Filipenses 4, de 4 a 6. Você e eu precisamos fazer um desafio diário de não murmurar ou culpar. Não significa que não devemos corrigir situações equivocadas ou viver com a cabeça nas nuvens e fingir que nada negativo existe. Isso significa simplesmente que ser tão positivo quanto possível é o alvo da nossa vida. Não murmure quando a murmuração não produz nenhum bem. O problema começa no coração e sai pela boca. Primeiro, uma atitude de ajuste é necessária e então o fruto dos lábios mudará. Vá para a cama à noite e medite sobre tudo pelo qual você tem que ser grato. Desde que essa seja a sua primeira coisa que você vai fazer pela manhã. Agradeça a Deus pelas pequenas coisas, pela vaga para estacionar que Ele faz você encontrar, por levantar na hora certa para o trabalho, por poder andar, por ouvir ou ver seus filhos. Desenvolva uma atitude de gratidão. Faça disso um desafio, um dia de cada vez.
Não se sinta desencorajado quando falhar, mas não jogue a toalha nem desista. Continue até que você desenvolva novos hábitos. Gostamos de orar sobre as nossas necessidades e levar nossas petições diante de Deus. Mas quantos de nós se lembram de agradecer a Deus quando a resposta chega? Gostamos de dar aos filhos o que eles nos pedem, mas nos sentimos ofendidos se apenas agarram as coisas e correm, sem ao menos agradecer. Quando são gratos e se lembram de dizer obrigado, e se disserem isso mais de uma vez, com certeza ficaremos motivados a querer fazer mais por eles. Deus é assim conosco. Seja generoso em sua gratidão e seu relacionamento com o Senhor será mais agradável. Reclamar antecipadamente. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, 1. David, nosso filho mais velho, e sua esposa, certa vez, venderam um trailer e compraram uma casa. O único problema era que só tinham um mês para sair do trailer em que moravam e mudar-se para a nova casa. Como ficaram sem lugar para morar temporariamente, nós os convidamos para morar conosco. O interessante foi que David e eu tínhamos problemas de relacionamento durante a estada dele em nossa casa. Nossas personalidades são muito parecidas. Temos opiniões próprias, o que nem sempre é uma boa combinação. Depois que tudo passou, nosso relacionamento voltou ao normal. Ele trabalha para nós e isso funciona bem, mas morar sob o mesmo teto é outra história. Nada de negativo aconteceu, mas minha mente continuava pensando, e se? Quando Dave e eu descíamos a rua de carro, a minha língua coçava para falar coisas negativas que poderiam acontecer. E se não houver água quente suficiente para o meu banho de manhã depois que todo mundo tiver tomado banho? E se eles deixarem a bagunça para eu arrumar? Nada de ruim tinha acontecido ainda. David e sua esposa nem tinham se mudado, mas a minha língua já estava pronta para declarar o desastre antecipadamente. Satanás queria que eu profetizasse meu futuro, queria que eu criticasse a situação com antecedência. Se o diabo pode conseguir que nos tornemos negativos, ele pode nos prover de circunstâncias negativas. Se semearmos sementes negativas, meu liquidificador funciona independentemente do que é colocado nele. Se bater sorvete e leite, terei um milkshake. Se misturar água e terra, terei lama. O liquidificador funciona. Ele é criado para funcionar. Depende do que eu colocar nele. O que ponho é o que terei. O mesmo acontece com a nossa mente, com o nosso coração e com a nossa língua. O que entra é o que vai sair, para o bem ou para o mal. David e Shelley moraram conosco durante um mês e tudo correu bem. Eu conhecia bem esses princípios para resistir à tentação de murmurar antecipadamente e insisto que você tenha cuidado com essa tentação também. Quando era tentada a falar palavras negativas, eu escolhia dizer: David e Shelley morando conosco vai funcionar bem, não será nenhum problema. Tenho certeza de que todos vão cooperar e ser sensíveis às necessidades dos outros. David e eu fizemos piada sobre o fato de termos ficado 30 dias sob o mesmo teto. Nós dois gostamos de estar certos. Então ele disse: vou lhe dizer uma coisa, mãe. Vamos revezar quem está certo. Durante os 30 dias que estivermos juntos, você pode estar certa por 15 dias e eu estarei certo por 15 dias. Rimos e nos divertimos, plantando sementes para uma futura colheita. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância. Filipenses 4:12. Como vemos em sua carta aos Filipenses, Paulo não murmurou diante das dificuldades pelas quais todos nós passamos, principalmente no início. No nosso caso, Deus abençoou o nosso ministério e nos favoreceu muito. Hoje, temos a chance de ministrar reuniões e seminários em ótimas igrejas e centros de convenções em todo o país. Mas não foi assim no começo. Como no caso da maioria das pessoas, começamos por baixo. Aprendemos a não menosprezar nem murmurar sobre aqueles dias. Zacarias 4:10. Um dos primeiros salões de hotel que alugamos para um seminário era feio e velho. Estávamos indo para St. Louis, no Missouri, para uma reunião em outro estado e tínhamos alugado o espaço por telefone, sem tê-lo visto antes. Claro que o pessoal do hotel falou que o lugar era bonito e que o serviço era bom.
Quando chegamos, o vento estava soprando forte e a primeira coisa que notamos foi que várias ripas do telhado estavam caídas no estacionamento. As cadeiras do salão estavam numa condição muito precária. A espuma saía pelos furos do estofamento. Em outras, havia restos de comida e muitas manchas. O ar-condicionado estava desregulado e toda hora a temperatura precisava ser ajustada no local. Um empregado da manutenção tinha de entrar no salão de conferência durante o evento e subir uma escada. Ele subia até o telhado e ajustava alguma coisa porque os controles do ar-condicionado não estavam funcionando. Analisando a situação, sabíamos que não havia nada a ser feito, porque a primeira reunião tinha começado por volta de 5 horas. Então, todos começamos a murmurar, o que é natural em circunstância como essa. Imediatamente, o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração, dizendo que se passássemos por aquela situação sem reclamar, estaríamos construindo uma base firme para o futuro. Ele me mostrou que poderíamos até ir aos lugares melhores, mas nunca seríamos promovidos a coisas melhores se não semeássemos agora as sementes para o futuro. A murmuração teria produzido sementes, mas sementes que nos deixariam em situação pior do que aquela em que estávamos. Semear sementes de gratidão, enfrentar a situação na qual estávamos, produziria uma colheita abundante depois. Reuni a equipe e disse-lhe o que o Espírito Santo tinha me mostrado. Concordamos em não murmurar sobre coisa alguma no hotel. Propositadamente, procuramos coisas das quais pudéssemos dizer alguma coisa boa. O resultado foi que tivemos uma reunião de sucesso e aprendemos uma lição vital que renderia muitos dividendos no futuro. Uma antecipação das coisas boas que virão. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Hebreus 6,15. Nesse versículo, o escritor do livro de Hebreus declara que Isaac era uma promessa do que estava por vir. Deus não prometeu a Abraão apenas um filho, prometeu que ele seria o pai de muitas nações. Muitas pessoas hoje têm uma promessa ou antecipação das coisas boas que Deus tem para elas. Em 1 Reis 18, depois de um longo período de seca que Elias tinha profetizado, Deus lhe disse que falasse ao rei Acabe que iria chover. Elias falou a palavra de Deus pela fé, sem nenhuma evidência de chuva. Então, subiu ao topo de uma montanha e começou a orar. Enquanto orava, ele enviou seu servo ao ponto mais alto para olhar o céu. 6 vezes o servo foi e voltou com a resposta de um céu limpo e sem nuvens. Finalmente, na 7ª vez, ele voltou e relatou: "Vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem." Diante da imensidão do céu, isso não é muito, mas foi o suficiente para motivar Elias a dar o próximo passo de fé. Ele disse a Acabe: "Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha." Esta nuvem, embora muito pequena, foi o início de uma grande chuva. Era uma promessa ou uma antecipação de coisas boas que viriam. Só uma semente. Pois quem despreza o dia dos humildes começos? Zacarias 4:10. Provavelmente, a maioria de nós que está esperando em Deus por alguma coisa pode ver a evidência de um pequeno começo, uma sementinha, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Alegre-se com a semente, ela é um sinal de coisas grandes que virão. Não amaldiçoe sua semente murmurando. Deus nos dá semente, alguma coisa que produz em nós esperança. Uma pequena coisa talvez, mas alguma coisa é melhor do que nada. Devíamos dizer: Senhor, isso é somente uma coisinha, mas obrigado por me dar alguma esperança, alguma coisa a qual me apegar. Obrigado, Senhor, por um começo. Pegue essa semente e plante-a, crendo. O Espírito Santo me mostrou que eu estava jogando fora muitas das minhas sementes. Quando desprezamos alguma coisa, damos pouca consideração a ela. Não anotamos e a consideramos como nada, não cuidamos dela. Se não cuidarmos do que Deus nos dá, nós o perderemos. Se perdermos a semente, nunca veremos a colheita. Hebreus 13:5 diz, na essência: contente-se com o que você tem. Vamos ser como Paulo, vamos aprender a viver tanto na escassez quanto na abundância e estar contentes em qualquer circunstância, sabendo que cada pedaço é uma parte do quadro inteiro. A Bíblia diz: eu nunca te deixarei. É por isso que podemos ficar contentes pela fé durante o pequeno começo.
Sabemos que o Senhor é o autor e o consumador. Hebreus 12, 2. O que Deus começa, Ele termina. Filipenses 1, 6. Ele fará isso por nós, se mantivermos nossa fé firme até o final. Hebreus 3, 6. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo capítulo.